Vamos nessa, 10 horas e 4 minutos. Eu recebo aqui no estúdio da Mirante AM, no estúdio Deni Cabral, o professor universitário e advogado especialista em direito civil, Fernando Saldanha, que vai conversar com a gente muito e principalmente sobre a Lei 14.737 deste ano de 2023, onde a partir de agora mulheres passam a ter o direito a acompanhantes em atendimento de saúde. Antes de mais nada, Fernando, bom dia. Obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Bom dia, Aragão. Muita satisfação de estar aqui mais uma vez na Mirante AM para a gente tentar esclarecer os ouvintes, né, sobre questões atuais, inclusive uma lei que foi publicada no dia de ontem, a Lei 14.737 de 2023, que trata justamente de estabelecer um capítulo na Lei Orgânica da Saúde sobre o acompanhamento da mulher em consultas, exames e atendimentos médicos. Tá, como é que basicamente vai funcionar essa nova lei? É uma lei que foi publicada ontem, na verdade, e as unidades de saúde, que aí se englobam hospitais, clínicas médicas, laboratórios, vão ter que afixar em quadro visível, né, às pacientes, acerca deste direito ao acompanhamento. Já existia na Lei Orgânica da Saúde a previsão de acompanhamento da mulher em período de parto, né, de pós-parto e também no pré-natal. E agora esse direito foi estendido à mulher em qualquer outra situação de atendimento médico. E todas as unidades de saúde elas deverão se adequar, e também os profissionais de saúde deverão conhecer desse direito da mulher e se adequar para poder garantir que elas tenham o exercício pleno desse direito. Há um prazo de adaptação, ela tem a vigência imediata e podendo exigir esse direito a partir de agora. A lei ela traz publicação de ontem e vigência imediata. Ela já está valendo, e as unidades de saúde deverão se adequar e já possibilitar o exercício desse direito. Agora, Fernando Saldanha, qual a importância dessa lei? Qual o ganho efetivamente que a sociedade, em especial as mulheres, ela passam a ter? Aragão, a gente viu e vê várias notícias, né, de abusos durante a realização de um atendimento médico, de um exame médico ou de uma cirurgia. Teve recentemente que foi publicizada, né, aquele anestesista lá no Rio de Janeiro que praticou um ato, né, libidinoso, um estupro, na verdade, de uma paciente que estava em estado ali de parto, né, estava inconsciente, e ele se aproveitou disso. E outras situações, como aquele caso também que foi muito noticiado, daquele médico cirurgião plástico, né, o Abdomaci, né, que foi inclusive condenado por mais de 50 estupros, né, e várias outras situações que vinham ocorrendo aí e sendo noticiadas. Então, esse direito ele visa justamente proteger a mulher em relação a essas condutas, né? Conduta de abuso sexual, de assédio sexual e até mesmo de estupro. Inclusive estupro de vulnerável, porque muitas das vezes a mulher está fazendo um exame médico e ela está ali sedada, ela está inconsciente. Uma endoscopia, por exemplo. Por exemplo, ela está inconsciente, e ali, com a presença de um acompanhante, a prática de qualquer ato desse ilícito, né, o criminoso, ele se torna muito mais difícil de acontecer. Como funcionava antes? A mulher tinha direito? Era uma negociação ou não tinha essa possibilidade? Agora é lei, né? A lei estabelece esse direito ao acompanhamento por pessoa maior de idade, né? E que esse acompanhante também deverá guardar o sigilo, né, em relação ao que ele ouviu naquele atendimento médico. Como eu falei anteriormente, para a situação de grávidas, de parto, né, e pós-parto, a lei já previa essa possibilidade desse acompanhamento. Mas não existiu uma determinação legal compelindo que houvesse ali a garantia desse acompanhamento. Era uma questão que a paciente ela poderia levar o seu acompanhante, né,
Em algumas situações poderia até o profissional da saúde dizer que não poderia, né, aquele acompanhante adentrar um recinto onde seria realizado algum exame, algum tratamento, mas agora ele deverá permitir. Agora que fique claro, isso também não é uma obrigação, né, da mulher chegar com o acompanhante. Se ela quiser, ela tem esse direito. É isso, né? Isso, ela tem esse direito, é um direito que ela consegue, ela pode renunciar a esse direito. Perfeito. Ela pode renunciar. Agora, só tem um detalhe. A lei, ela estabelece que essa renúncia a esse direito ao acompanhamento, ao acompanhante, ela deverá ser por escrito e em 24 horas. Salvo na condição de tratamento de urgência ou emergência, que aí, em razão da periclitação ali da vida ou da saúde, esse direito ao acompanhante ele poderá não ser observado. Agora, muitas pessoas já perguntaram desde ontem, assim, vem cá, isso só serve para a mulher? Porque o homem também ele fica vulnerável numa situação, como a gente relatou, por exemplo, numa endoscopia, e eu que já fiz algumas, o cara fica grodezinho, não sabe nada com nada, ele também acaba ficando vulnerável. Nesse aspecto, nesse momento, a lei, ela alcança somente as mulheres? Aragão, a sua reflexão, ela é pontual e ela é decisiva. Fatalmente, Aragão, esse assunto vai parar nos tribunais, nos bancos ali do Poder Judiciário. Por quê? Porque a lei prevê esse direito somente à mulher. A lei fala da paciente, ela fala da mulher, somente para a mulher. Agora, essa é uma reflexão que deve ser feita. Perfeito. E o homem? O homem não faz atendimento médico, no atendimento médico ele não pode sofrer um abuso, sofrer um assédio, ou até mesmo um estupro, como já tem notícia que já ocorreu. Sim. Porque o homem também, ele pode, num exame, como o Aragão falou aqui, ser sedado. Eu também já fiz várias endoscopias, Aragão, e realmente sedado. Eu fiz um exame do ombro esquerdo, senti uma dor gigantesca, e eu não conseguia fazer a ressonância sem que não fosse sedado. Tinha que ser sedado. E aí o cara tá ali inconsciente. Consciente, claro. Inconsciente. E aí, será que se aplica esse direito também ao homem? Essa é uma questão, a lei só trata da mulher, só aponta esse direito para a mulher, mas a gente sabe que a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 1, ela diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. E havendo qualquer distinção desarrazoada, sem qualquer sentido, qualquer justificativa, porque antes tinha justificativa do acompanhamento da mulher, porque era questão de parto. Perfeito. E quem pode ter filho, quem pode parir era é a mulher. Claro. Mas agora, tratando para qualquer exame, qualquer tratamento médico ou cirúrgico, a meu sentir, o homem deverá também ter esse direito reconhecido. Com certeza. Faltou o próprio legislador na hora ter tido essa perspicácia de incluir também. Agora, gente, estou conversando com o professor universitário Fernando Saldanha, advogado, especialista em direito civil. A gente está tratando sobre a lei 14.737 deste ano 2023, que foi efetivamente implementada a partir de ontem, onde mulheres passam a ter direito a acompanhantes em atendimento de saúde. Cirurgias, geralmente é uma coisa mais delicada, é uma coisa, né, que até tem uma questão da própria saúde, infecção, de lotação, como é que funcionaria a questão nas cirurgias? Isso a lei previu, né? A lei estabelece que em casos de UTI, né, centro cirúrgico, em que há a necessidade de um maior controle de quem acessa esses recintos, a lei estabelece que esse acompanhante deverá necessariamente ser um profissional de saúde, um enfermeiro, um médico, algum profissional da saúde para poder adentrar em um centro cirúrgico ou num centro de terapia intensiva para acompanhar essa mulher. Que alguém que não tem vamos dizer, lidar com esse métier pode passar mal, né, durante uma cirurgia, enfim, né? Sim, sim. Aí, caso a pessoa a mulher não tenha como indicar esse profissional de saúde, a unidade de saúde ela deverá fornecer e indicar alguém para poder acompanhá-la. Então, nesse caso, por exemplo, se a mulher diz assim, eu não tenho ninguém dessa área, eu não tenho um primo, eu não tenho um amigo, uma amiga, meu marido, ninguém da área de saúde, aí cabe à unidade fazer essa indicação. Faz a indicação. Aí também a paciente ela vai
aceitar ou não também. Ela tem essa possibilidade de renunciar a esse direito, como eu falei anteriormente, no caso aí de cirurgia ou de sedação, por escrito e com antecedência de 24 horas. Até porque aquele caso que você trouxe, né, Fernando, que foi um caso muito emblemático, se não me engano, foi no Rio de Janeiro, né? Foi no Rio de Janeiro. Que a mulher estava sedada e o anestesista, que acho que era o anestesista, acabou estuprando ela. Isso. Né? Quer dizer, foi dentro do centro cirúrgico. Dentro do centro cirúrgico. Que é uma situação até mais, graças a Deus, estava sendo filmado e, quer dizer, uma outra paciente, uma outra integrante da equipe médica já desconfiava, né? Isso. E acabou... Provavelmente ele já deve ter feito isso outras vezes e que aí ensejou a pessoa a gravar, né, filmar aquela situação que foi altamente constrangedora e deixou todo o país, né, toda a sociedade brasileira estarrecida com aquela situação. Agora é pena para esse tipo de prática. Aí vai aplicar o Código Penal. O Código Penal estabelece os vários crimes que podem ser capitulados e enquadrados nessas situações. Assédio sexual, né? Estupro de vulnerável, né? Estupro de vulnerável que tem a previsão de pena máxima de 15 anos, é uma pena severa. Então, isso aí vai incidir em algum tipo penal previsto no Código Penal e esse profissional da saúde que causou essa conduta, ele vai passar por um processo penal e pode ser condenado em penas pesadas como essa de estupro de vulnerável de 15 anos de reclusão. Tá aí no caso, que a gente espera que não aconteça, gente, isso aqui é bom senso, né, acima de tudo. Mas se alguma instituição pública ou privada, ou algum médico, colocar obstáculo, não vou atender nada, aqui é a minha relação, a minha, a paciente, eu não quero isso e tal, como é que vai funcionar? Qual é a punição que pode ter para essa unidade ou para esse próprio médico? A lei nova, que modificou a lei orgânica da saúde, ela não estabelece uma consequência, né, jurídica ao descumprimento desse direito ao acompanhamento da mulher, né, em atendimento médico. Mas nós temos outras leis que podem ser aplicadas ao caso de trazer essa consequência jurídica. Uma na esfera criminal, né? A aplicação de uma pena de um crime ali que pode ser enquadrado, e também na esfera civil, uma responsabilização por uma indenização, né? Ou até mesmo a exigência, mediante uma ação de obrigação de fazer, determinando que a unidade de saúde cumpra a lei e garanta o direito. E como é que vai ser para a pessoa? Porque muitas das vezes a gente tem direitos que a gente não sabe que tem. Sim. Né? Como é que, para ser informado dessa nova lei? A gente está fazendo isso aqui, obviamente, mas a gente não alcança o Maranhão inteiro, quanto mais o Brasil inteiro. Como é que vai ser para que as pessoas passem a ter esse direito sendo efetivamente amplamente conhecido? Aragão, é como acontece nas mais diversas legislações que são editadas no nosso país. É com o tempo mesmo. Com a publicização, já foi publicada a lei, como a Mirante está fazendo aqui nesse momento, divulgando a lei, esse direito, e as unidades de saúde deverão avisar, deverão colocar ali em forma visível esse direito da paciente, e com o tempo esse direito ele vai ser divulgado, vai ser publicizado e vai ser exercido. Agora, o ouvinte faz uma pergunta que é interessante, só não se identificou, e a gente já encontrou aqui, só conversando, eu e o Fernando, por exemplo, que a lei, e às vezes é assim mesmo, a lei chega e depois vai se aprimorando, né, e surgindo novas coisas, o código, por exemplo. A gente vai aprimorando o código, porque antigamente a gente não tinha, como é que a gente imaginar, poxa, que o médico iria fazer esse tipo de crime. Isso podia acontecer há muito tempo? Podia, mas a gente, né, não partia dessa premissa. Então, a gente já encontrou aqui, por exemplo, a lacuna da pena, que não tem uma pena, né, para quem não cumprir. Já encontramos a lacuna de não ter incluído o homem. E ele faz uma pergunta aqui, eu vou só transformar, diz assim, olha, muitas vezes se faz leis, mas que não podem ser cumpridas. Será que uma unidade pública ela vai ter esse profissional para acompanhar a mulher? Muitas das vezes o profissional já está na conta do chá, ele está botando aqui, ou mesmo tem tamanho, espaço para isso.
Como é que isso iria funcionar? Questão interessante, porque é o seguinte, essa lei nova, essa lei 14.737 de 2023, que traz esse direito do acompanhamento da mulher em atendimento médico, ela prevê que é um direito que deve ser observado tanto na rede pública de saúde, na rede conveniada pelo SUS, quanto na rede privada. Perfeito. Então, todas as unidades de saúde, tanto públicas conveniadas com o SUS, quanto privadas, deverão observar e garantir esse direito. Logicamente que, para, por exemplo, determinar que um profissional da saúde acompanhe, terá que ter o profissional, lógico, né? Terá que ter o profissional na unidade. Então, as unidades de saúde elas têm que se preparar para isso. A lei está aí, o direito tem que ser implementado, e as unidades de saúde, tanto pública quanto privada, deverão se preparar e ter profissionais, né, de saúde que possam acompanhar a paciente numa cirurgia ou num exame que ela tenha que ser sedada, por exemplo. Tá? E não havendo essa necessidade de cirurgia ou de sedação, apenas para um atendimento de uma consulta ou de um exame, ela pode levar qualquer acompanhante, né, maior de sua confiança. Né? A esposa levar o marido, de repente acompanhar ela no ginecologista, né? Uhum. Que acontece muito também essas situações nos exames ginecológicos, e assim ela exerceu o direito sem qualquer empecilho. A gente sempre faz questão de deixar claro, gente, que em todo segmento tem os bons e tem os maus, né? E graças a Deus, os maus geralmente são minoria. Então, a grande maioria dos médicos são enfermeiros, pessoas que trabalham, técnicos de enfermagem, trabalham cuidando da nossa saúde, são pessoas efetivamente do bem, que estão ali aqui para te ajudar, te orientar. Mas, infelizmente, dentro desses, tem pessoas que estão ali praticando crimes hediondos, crimes graves, como um estupro de vulnerável, que precisam ser cada vez mais coibidos. O ouvinte também pergunta se já tem o caminho para, por exemplo, onde e como denunciar se ele não tiver esse direito atendido. Ele pode denunciar no próprio ouvidoria do hospital, por exemplo. Geralmente os hospitais eles têm um setor de ouvidoria, onde você pode fazer uma reclamação. No hospital público, na unidade de saúde pública também, existem locais onde você pode denunciar. E não havendo, você pode fazer essa denúncia até mesmo em ocorrência policial ou um registro, né, de uma ocorrência policial numa delegacia, por exemplo. Tá? Então, via de regra, esses hospitais, essas clínicas, ela tem um setor de ouvidoria onde você pode fazer essa denúncia, e não havendo, você denuncia aí perante os órgãos públicos competentes, né, especialmente a autoridade policial. Isso pode registrar tranquilamente um boletim de ocorrência. Então, Fernando, só para a gente arrematar, então, a partir de agora, as mulheres elas passam a ter o direito assegurado de ter um acompanhante para consultas, cirurgias, para tratamentos, exames e, no caso específico de cirurgia, a única exigência é que seja da área da saúde. E se porventura a mulher não tiver, cabe à unidade fazer essa indicação e de comum acordo com a paciente. Seria isso? Isso. E esse acompanhante em caso de cirurgia deverá necessariamente ser um profissional da área de saúde. E ter a conveniência, o consentimento, né? Isso, o consentimento da paciente. E deixar claro, Aragão, que para todas as mulheres que forem fazer um exame médico, uma consulta, um atendimento médico, ela deve, o profissional de saúde ele deve informar a paciente o tratamento que vai ser feito, né? Qual o tipo de exame que vai ser feito, ou justificar por que está sendo feito aquele exame e, principalmente, pedir o consentimento dela para que ele possa fazer o exame. E não pode simplesmente executar, realizar o exame, o tratamento, sem a paciente ter a ciência de todo aquele tratamento, do que vai ser feito e, principalmente, da sua anuência, do seu consentimento. É isso.
Conversei com o professor universitário e advogado especializado em Direito Civil, Fernando Saldanha, que nos ajudou a compreender um pouco mais e principalmente a divulgar a nova lei 14.737 de 2023, onde as mulheres passam a ter direito a acompanhantes em atendimento de saúde. Fernando Saldanha, muitíssimo obrigado pela gentileza, de ter aqui com a gente, ajudado a compreender mais um pouco a legislação, tirar dúvidas dos nossos ouvintes. Obrigado mesmo por ter disponibilizado o teu tempo para vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, Aragão, agradeço a Mirante e sempre estou à disposição para esclarecer o ouvinte da Mirante e toda a sociedade maranhense, ludovicense, né, acerca dos seus direitos, para de fato o cidadão possa exercer, né, o direito que tem e garantir, né, uma sociedade mais justa, igualitária e pacífica. 10h26, conversei com o Fernando Saldanha, professor universitário e advogado especialista em Direito Civil. 10h26.